Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Vir Comigo. Muito prazer, eu sou a Marília Cruz e eu quero ser a sua facilitadora para te dar dicas de viagens, de trilhas, de montanhas, de cachoeiras. E hoje nosso convidado é um casal de aventureiros, um casal de trilheiros. Eu tô aqui com a Júlia, da Trip com Elas, e o Igor. Casal, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, ao Pode Vir Comigo. Eu tenho certeza que as experiências que vocês estão tendo vai estar inspirando as pessoas que vão estar assistindo a gente, né? Com certeza. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser muito interessante aí conversar com vocês. Vai ser incrível. Ai, show! Deixa eu começar. Vocês são um casal, né? Como começou? E foi na trilha que vocês se conheceram? Então... É melhor ver a visão dela primeiro. Então, né, a gente é um casal, né, mas que nem eu falei, ele não pediu namoro ainda. Nossa, eu falei, eu vou aceitar só se for em Maldivas, senão também não vou aceitar. Se não fosse isso, eu já tinha pedido, então. Mas é isso, né, faz parte. Então, a gente se conheceu no Instagram mesmo, 2 blogueiros, aventureiros, e ele começou a reagir, bem aquela coisa, né? Começou a reagir. Mandar um direct. Mandar DMs, eu falei, que isso a gente tá fazendo aqui? Viu que ele faz as mesmas coisas que você, Sim. gosta, tem os mesmos gostos, Sim. né? Sempre tem, o pessoal que manda mensagem e tal, né? Mas quando ele começou a mandar mensagem, a gente foi se interessando, daí a gente vê que bate, né? Enfim, fazia trilha também. Porque se não fizer trilha é um pré-requisito, né? Que a gente fala. Então não tem como. Gostei da paleta de cores do feed dela. Bem coisa de blogueiro, né? Paleta de cores, as fotos, o enquadramento. E foi indo, a gente foi conversando, foi trocando umas ideias, enfim... E trocando dicas de lugares e tudo mais. Ele passava... A primeira vez que eu fiz o Pico Paraná, ele passou várias dicas legais, né? Porque eu não tinha feito, daí... Já... Igor, socorre aqui! Começou bem, tipo, na troca, assim, de informações, de gostar do conteúdo dela, ela curtia o conteúdo também. Isso. E começou sem pretensões, assim, mas... E daí foi puxando assunto, daí a gente foi se conhecendo, e daí a gente marcou não, né? Não. Aconteceu aleatoriamente, assim, o nosso primeiro, tipo, encontro, assim, que não foi um encontro, né? Foi só... Não foi um encontro, mas foi romântico até certo ponto, mas foi bem legal, assim, porque foi algo nada planejado. Não. Então, Mas foi na montanha, não? Não. Foi uma viagem. Uma viagem. A gente foi pra... É que, assim, a gente tem uma parceria em comum, né? Que até o pessoal da Off, né? Off to Explore. E eles produzem camisetas de estilo outdoor e tudo mais, né? E eles me convidaram a partir do Igor, porque ele falou de mim pro pessoal. Falou, olha, ela é legal, convida ela e não sei o quê. E eles acabaram me chamando pra fazer parte também. E eles queriam fazer, no caso, tipo, eles tinham uma sessão de fotos pra fazer das camisetas. E no final, os modelos que iam participar, os amigos que iam participar da sessão de fotos, não poderiam ir lá em Jaraguá. Daí já mandou pra mim e pro Igor. E a gente só era, tipo, conversava e tudo mais, né? Vocês não querem vir fazer uma sessão de fotos e passar um final de semana aqui em Jaraguá? Deu. Tipo... Mas primeiro, antes disso, a primeira vez que a gente se viu foi na trilha do Pico Paraná. Que ela tava subindo pro Pico Paraná e eu tava descendo. E a gente se falava bastante e tudo mais, só que como não tinha se visto pessoalmente, eu não sabia como seria a reação. E eu acabei travando. Eu, tipo, tentando dar oi pra ele me olhando assim, eu dei uma travada bem legal, assim, tipo, fiquei meio sem reação, daí desci, é complicado com tanta beleza, né? Negócio muito difícil. Daí ele ficou travado lá, daí no final só dei oi e tal, e seguiu. E daí no outro teve essa viagem, assim, que foi bem aleatória, mas que foi bem bacana, né, tipo... E foi aleatória ao ponto de, tipo, a gente não era pra ser as pessoas que iriam fazer o ensaio. Ensaio. Aí os modelos que iam acabou não dando certo, e daí chamaram a gente pra ir. E a gente tinha alguns fatores que estavam atrapalhando, porque a gente não tinha transporte. E do nada, o pai da Júlia... Mas, tipo, foi na sexta-feira, a gente tinha que estar em Jaraguá no sábado pra tirar as fotos, porque o tempo tava bom e tudo mais. E daí voltar já no domingo, né? Exato. Então não tinha nada. Eles convidaram, tipo, sexta de tarde e falaram, tipo, como que a gente ia? Não tinha transporte, o ônibus também não ia dar e tal. Tinha mil motivos pra não ir. Assim. Meu pai, tipo... O pai, valeu. Meu pai, tipo, não, vai de carro, né? Daí ele nem conhecia o Igor. Falou, não... Aí o pai dela, por exemplo, não me conhecia e entregou o carro, a filha na minha mão e falou, vai. Daí a gente desceu junto. Daí a gente foi pra Jaraguá do Sul de carro. Passou um final de semana lá, a gente se conheceu e tudo mais. Trocamos uma ideia e foi bem legal, né? Daí a gente começou a conversar mais, assim, a partir desse dia, né?
Ainda não rolou o primeiro beijo nesse dia e tudo mais, mas daí a gente se aproximou bem, assim, foi tipo uma viagem que fez a gente ter bastante conexão, assim. A gente começou a criar um contato maior ali naquela viagem. Até porque foi uma viagem bem legal em relação a também o ensaio fotográfico que a gente fez, né? Foi a primeira, não ação com uma marca, mas uma coisa assim mais íntima, né, com a marca, então de ir lá... processo criativo, isso, a gente passou... making off mesmo. Isso, passou por todo o processo criativo, a questão das ideias de foto, de vídeo, foi uma produção muito legal. Então, em volta das camisetas, né, do novo drop que eles iam fazer. E, enfim, foi bem bacana até com a Andressa e com o Marcelo que nos convidaram, né, então foi bem legal, assim. Daí a gente passou a ter um contato maior, né? E aí começaram a se conectar. Isso, né? Júlia, eu vejo... Vocês são super novinhos. Tem o quê? 20 anos, Júlia? Acabei de fazer 20. Ela fez 20 anos. Tu eu tenho 26. Tá nessa faixa 26. Aí também, né? O que eu vejo, assim... Estudos científicos, né? Vozes da minha cabeça, né? Falam que as pessoas com essa idade, nessa faixa de idade, elas não estão muito nessa pegada ainda de trilha, de montanha. Tá mais daquele momento de flerte, balada, né? Sim. Então ali saindo da adolescência, entrando na juventude. Sim. Então acaba não se conectando. Posso estar totalmente enganada, mas eu percebo muito mais esse público voltado pra balada, pra não tanto focado em trilha, né? Sim. O que te motivou, como que te despertou, né? Tanto você, Julinha, quanto você, Igor, o que te despertou a estar indo fazer trilhas, né? Isso é legal, porque muitas das pessoas que me seguem também são mais ou menos na minha faixa etária, falam isso, né? Pontuam essa questão de tipo, nossa, Júlia, você é tão conectada, faz essas coisas diferentes e tudo mais, eu queria ser mais assim, porque eu sou da outra forma. Então, motiva outras pessoas a também seguirem esse caminho. Mas eu comecei pelo escoteiro mesmo. Na verdade, assim, pelo escoteiro e pela família, né? Porque minha família é muito da natureza. Meus pais eram super conectados também. E quando jovens também tinham uma agência de trilhas e viagens lá na Serra da Bocaina, em São Paulo. Então, eles sempre me motivaram desde muito nova, né? Então, antes mesmo de eu entrar no escoteiro, a gente já passava férias na Serra da Bocaina, fazia trilhas e tudo mais. E eu nunca fui uma pessoa assim... Eu tenho uma irmã mais velha, né? Tipo, 1 ano de diferença, quase gêmeas aí. Então, a gente sempre viveu grudadas e a gente nunca foi muito dessa vibe, assim. Tipo, não era uma coisa que interessava muito, sabe? Era mais a questão do escoteiro e tudo mais, dessa outra vibe, assim, mais natureza e tal. Todo mundo chamava de Dora Aventureira no colégio. Mas é muito interessante, assim, porque realmente minha mãe levava pro mato, assim, tipo, com 5 anos a gente ia pras cachoeiras lá na Serra da Bocaina. E com 6 anos e meio eu entrei no escoteiro pela minha família mesmo. Meu pai foi escoteiro, minha mãe sempre teve o sonho de ser escoteira. Acabou não sendo, porque na época não tinha muito escoteiro pra meninas, né? Antes era mais dividida essa questão. E a gente entrou no escoteiro e eu me apaixonei e fiquei aí por 12 anos. E não fazia só trilhas, mas me conectei muito mais com a natureza e comigo mesma lá dentro. E foi muito bacana, assim, essa questão de envolvimento, porque... De certa forma, essa questão das festas e tudo mais é uma coisa legal que talvez eu deveria ter passado ou não. Não sei se eu... Enfim. Mas eu gostei muito, assim, da minha parte dessa parte desse crescimento dentro da natureza, das trilhas e tudo mais. Então, foi bem bacana, assim, pra mim, essa questão de escoteiro. Até porque você vem de berço, né? Quando você tem a experiência do seu pai, que já tinha uma agência voltada pra ecoturismo, né? Incentivando, te levando desde pequenininha. Dá muito mais vontade de participar. O pai dela mesmo tem fotos, tipo, de 1980, 90, de mochilão nas costas, tipo, fotos lindas, assim, na natureza. Tudo revelado. Então ele é bem aventureiro. Sim, e até por isso que ele tá com a gente aí nessa, né? Mas muito, muito legal. Minha mãe não é muito afim das trilhas, mas ela sempre apoia, sempre que pode ela tá junto e, enfim. É chefe escoteira até hoje. Chefe escoteira até hoje. Hoje ela vai pro escoteiro, cuidar dos lobinhos dela. Então, assim, foi muito bacana participar do escoteiro. E, assim, eu posso dizer que, além da criação, né, que a minha família me deu, dentro da natureza, enfim, o movimento escoteiro, tipo, meio que mudou a minha vida, assim, né? Mudou não, porque eu fui criada lá dentro, né? Então, todas as... A gente fez uma preparação, porque até isso que eu ia te perguntar, né? O que você traz do escoteiro no teu dia a dia, até nas montanhas? Porque quando você tá no escoteiro,
existe ali uma hierarquia, existe uma disciplina, existem regras, né? Sim. O que você traz da época de escoteiro pro teu dia a dia das montanhas? Então, no escoteiro, a gente, que nem você falou, tinha uma hierarquia, né? A gente, lá é dividido assim, né? Tem a alcateia, que é dos lobinhos, dos 6 anos e meio aos 11. Daí tem os escoteiros, que é dos 11 aos 15. E os seniors, que é dos 15 aos 18, e o clã, que é dos 18 aos 21, e depois você vira chefe. Então eu fui até o clã, na verdade eu saí ali do clã, iniciei, mas não me identifiquei e acabei saindo pra começar uma vida solo, assim, nessa questão das trilhas. Mas o escoteiro, além de vários ensinamentos como, tipo, cidadão melhor, né, tem várias questões de hábito mesmo. Então, por exemplo, a gente fazia vários acampamentos e todos os acampamentos a gente tinha regra. Não era tipo ir lá acampar no meio do mato e acabou, só vai. Não, a gente tinha a questão de acordar, a questão de todas as tarefas, todos os jovens, né? A gente não fala mais alimento. Então, os jovens tinham uma tarefa dentro da patrulha. Normalmente eu era monitora, então eu coordenava a patrulha. Então, desde muito nova eu fui ensinada a meio que liderar aquela parte. Eu acho que isso também não só desenvolveu a questão de, tipo... Eu acho que não soberania, mas esse empoderamento mesmo de, tipo, lidar com situações que não são só minhas, mas, tipo, participar de uma equipe e, enfim, trabalhar em equipe mesmo. Tem uma preocupação de conduzir a equipe, sim, né? Sim, Então, eu sempre fiz parte disso e desde muito nova, assim, porque isso é ensinado desde os lobinhos, né? Então, questão de financeiro, devia ter trazido minha camisa. A gente tem várias insígnias, né? E cada insígnia ensina alguma coisa diferente. E tinha especialidade de cozinheira, de amarra. A gente fazia várias amarras, bem largados e pelados, assim. A gente fazia amarra quadrada e daí fazia aquelas coisas de bambu, assim. Enfim, fazia várias coisas. Então, isso a gente fala, né, que o escoteiro a gente aprende fazendo. Então, tudo que a gente aprende lá, além de ouvir dos mais velhos, né, a gente faz pra realmente praticar aquilo que a gente tá ouvindo, não só ouvir. Né? Então, muito disso vem à tona agora, né? Então, o escoteiro é uma base. Eu acho que todo mundo deveria participar do escoteiro, porque realmente tem ensinamentos lindos, assim, sabe? Então, a gente tem as leis escoteiras e tudo mais, né? Que ensinam a gente dentro do movimento a seguir uma linha. Não que você precise ser daquele jeito, cada um tem seu jeito, sua particularidade dentro do escoteiro, mas são regras que não uniformizam mais, ajudam a guiar ali o pessoal dentro e pra gente viver em ter uma boa convivência, né? Então, isso é muito legal do escoteiro e que, de certa forma, me traz uma pessoa um pouco mais responsável, né? Na idade que eu tô, enfim. E não sei, é isso? O que você acha disso? Sim, é a questão mesmo do escotismo, né? Da parte do escoteiro. Eu também tive esse contato quando Você também foi escoteiro? Fui lobinho. Foi lobinho? Dos meus 9 e 10 anos de idade, fui lobinho. E realmente foi algo que eu acabei me distanciando da natureza e tudo mais, mas quando eu voltei, realmente eu vi que esse momento que eu fui escoteiro na minha vida fez bastante diferença. Então, por exemplo, eu, como era bastante novo, eu não tenho tantas recordações assim, mas a parte de disciplina, das oficinas mesmo, aprender aprender amarras. Tudo que eu sei agora do mundo outdoor, a base veio principalmente do escoteiro. Então, questão de acampamento, questão de barraca, questão de montagem de coisa, tudo. E tem vezes que, às vezes, por exemplo, teve uma última vez que eu fiz o Pico Paraná, né, com as meninas, montei a barraca e tal, tava dando uma dica pra elas, Júlia, isso é incrível. E, tipo, era uma coisa que eu fazia desde sempre, tipo, desde os 6 anos e meio eu faço, e é uma coisa que, tipo, veio vindo e eu falei, nossa, é interessante isso, porque nem todo mundo tem a mesma visão, né? E pra mim é normal. E isso que eu fico pensando também, muitas das pessoas que me veem no Instagram não acham isso normal. E pra mim é tão comum, tipo, fazer as coisas, colocar no mochilão, montar uma mochila, né? E pra muita gente é diferente, né? Enfim, nossa, eu tive muitas experiências diferentes no escoteiro, né? Desde viagem, a acampamento, a atividades que a gente fazia mesmo nos finais de semana, porque é todo sábado, né? Então, todo sábado era difícil voltar, era religião, assim. Todo sábado eu tava lá no escoteiro, porque ainda mais que eu gostava muito, eu até ganhei uma premiação, né, aí, porque eu cumpria todas as regrinhas lá, tirava as insígnias e tudo mais, então é uma coisa que eu gostava mesmo, assim. Eu e minha irmã, a gente era unida ali, tanto que minha família, depois de um tempo, minha mãe era mãe de apoio, né, então ela ajudava em algumas atividades, assim, como voluntária, mas no final ela
ela se largou lá e até hoje ela vive no movimento, ela adora os lobinhos, não larga por nada. E ela ama demais, assim. Meu pai participava, agora ele não é tão ativo, mas, assim, ele apoia demais. Então, é fundamental. O escoteiro é uma coisa que eu não me arrependo e eu acho que se um dia tiver um filho, vai ter que ser escoteiro. Vai começar com lobinho. Vai começar com lobinho. Tem castor. Acho que aqui no Paraná não sei se tem castor. Mas daí tem os castores que são menores que os lobinhos. É antes dos 6 anos e meio. Esse eu não sabia. Eu também não sabia. Tô aprendendo aqui agora. Tem, e daí vai ter que ser, porque senão não vai dar bom. Ô, Júlia, você comentou de uma premiação ali. Você ganhou uma medalha? O que foi esse prêmio que você teve? Então, tem as insígnias, né? Que a gente faz várias especialidades, que é bem aqueles distintivos que a gente vê no carinha do Up Altas Aventuras, que são vários coloridinhos, que a gente faz conforme os itens que a gente tem e os conhecimentos que a gente adquire, né? E tem as insígnias mais importantes, que é quando você reúne várias insígnias dessas menorzinhas e consegue tirar a insígnia mais importante. Mas no final eu acabei ganhando também uma viagem para os Estados Unidos aí, que foi uma das premiações mais legais que eu tive no escoteiro. Não que outras não fossem legais, mas assim, né? Uma viagem internacional? Sim. Já tinha ido para os Estados Unidos, não? Não, foi a primeira viagem internacional que eu fiz na vida. Sério? E sozinha? Assim, a gente tava em grupo, né? Ah, então, tá. como que foi? Eu era bolsista, né, no escoteiro, então eu tive a oportunidade pela UEB, né, que é a União dos Escoteiros do Brasil, de concorrer a essa vaga pra participar do Jamboree, né, que ocorre a cada 4 anos. Tanto que esse ano teve um na Coreia do Sul. E daí eu participei do de 2019, que foi lá nos Estados Unidos. Então, de 4 em 4 anos tem Jamboree Mundial, né, que a gente fala. E unem escoteiros do mundo inteiro. E esse Jamboree dos Estados Unidos, 4 anos antes dele acontecer, eu já tava, assim, eu e minha irmã, a gente tava louca. A gente falava, não, a gente vai ter que ir por tudo nesse Jamboree. A gente começou a vender bombom na rua, a gente começou a vender bombom na escola, guardar dinheiro de tudo que é jeito, vender coisa. Só que, assim, é um Jamboree, né? Tem todos os custos e só vendendo bombom e... Enfim, a gente tava na escola, a gente não trabalhava ainda. Não ia dar pra arcar com tudo, né? Então, a gente meio que desistiu, assim. Mas foi tão lei da atração, bem aquela coisa que a gente joga pro universo e vem. E veio forte, veio forte. E eu tive essa oportunidade, a minha irmã também concorreu. Só que era uma menina no Brasil e um menino. Só. Então, eram 2 vagas apenas. Caramba, e em quantas? O Brasil todo concorrendo? O Brasil todo concorrendo, mas eram só pessoas que tinham bolsa no escoteiro, né? Ah, entendi. Então, daí tinha que, enfim, ter a bolsa, tinha uns termos lá. E tinha um chefe lá, o chefe Oscar, valeu, chefe Oscar. ele adorava a gente, ele adora a gente. E acabou falando, Júlia, vocês precisam ir, queria levar a gente de qualquer jeito. Via que a gente tinha essa ânsia, tipo, pra ir, né, nesse Jamboree, participar dessa experiência, porque a gente sabia o quão é importante. E quando você é jovem, você consegue só participar uma vez, né? Porque depois de 4 anos você já vai estar em outra etapa. Então acaba não dando certo, né? E, enfim, participei e foi bem simples. Eu tive que escrever uma carta sobre o meu histórico escoteiro. Então, depois de tudo que eu passei dentro do escoteiro, tipo, todas as insígnias que eu tinha feito, todos os esforços, toda, enfim, mentoria, histórico que eu tinha, eu escrevi uma carta contando um pouco mais sobre mim. Escrevi uma carta bem bonitinha lá e tal. Minha irmã também escreveu, mas acabou que a minha passou e a dela não. Essa notícia foi complicada, falar que eu ia para os Estados Unidos e ela não ia. Eu falei, não vou sem você, Ana. Que eu tinha, eu acho que 14 para 15 nessa época, quando eu viajei, eu tinha 15. Daí eu falei, não é possível que eu vou para os Estados Unidos com 14 anos, 15 anos e ela não vai junto. E, tipo, a gente é muito grudadas, né? E dela, não, você vai, não sei o quê. E, enfim, daí fiz todo o processo, né? Ganhei a viagem totalmente gratuita, né? Porque foi uma bolsa que eu ganhei, então acabou sendo, enfim, gratuita. E a gente fez o processo de turismo, né? Que a gente foi pra Disney, foi pra Washington e depois foi pra West Virginia, onde foi o acampamento, onde tinham mais de 40 mil pessoas. Acho que era mais ou menos isso. 20 mil, enfim. Tinha muita gente do mundo inteiro. Então a gente olhava pro lado do nosso subcampo e tinha subcampos do Brasil. O nosso, por exemplo, era aqui do Paraná, mas tinha subcampos de São Paulo e tudo mais, né? Subcampo, quando eu falo, é uma parte onde cada um fica, monta barraca, enfim. E subcampos do mundo inteiro. Então a gente olhava pro lado, tinha o pessoal da Suíça, na nossa frente o pessoal do México, do lado o pessoal da Itália. Então a gente tinha
contato com todo mundo. E eu não falava inglês. Eu tive que me virar na mímica e pedir para os meus amigos traduzirem, porque eu não falava inglês. E, enfim, foi uma coisa bem bacana. E no final, minha irmã acabou indo também. Porque teve um menino que meio que passou mal, enfim, não conseguiu ir pra viagem, e ele não ia conseguir reembolso da entrada do acampamento, que é em West Virginia, né? Não ia conseguir, e ele acabou dando a entrada pra minha irmã, tipo, olha aí da atração. A lei da atração foi realmente forte. Foi isso. Ele acabou dando, falou assim, não precisa, né? Enfim, deu a entrada pra minha irmã, a gente se uniu pra pagar passagem aérea pra ela, ela acabou não indo no turismo, que era parte da Disney e tudo mais, que ia ficar muito além daí, e depois a gente ficou mais ou menos quase um mês fora, assim. Então, a gente foi antes e ela acabou indo sozinha depois. Ela passou um sufoco, mas ela acabou indo sozinha depois Mas mesmo assim foi divertido, assim. E várias intercorrências na viagem, né? Então, foi o mais bacana, porque era a minha primeira vez e eu tava morrendo de medo. A gente tava em grupo, mas mesmo assim, né? Uma baita de uma experiência, né? Trocas com pessoas do mundo todo, né? Sim. Um clima diferente também do que você estava acostumada, sim, né? E colocando em prática tudo que você aprendeu aqui, né? Sim, e daí lá a gente tinha atividade de tudo que é tipo, assim. Tinha rafting, tinha escalada, tinha tiro ao alvo, atividades na água, tinha tudo. Então a gente ficava livre, parecia uma cidade assim, cheia de escoteiro, a gente ficava livre lá pra fazer as atividades que a gente queria e era muito bacana. Daí a gente ia em grupo e tal, e tinha os dias culturais também, que a gente conhecia outras culturas e visitava, né, outros subcampos assim pra saber mais, conhecer mais. E daí o dia cultural, a gente fez brigadeiro, acho que tinha pão de queijo também, levou guaraná pro pessoal experimentar, então era bem legal, assim. Daí a gente foi em outros subcampos experimentar, acho que fui no da Itália, do México, tinham várias comidas legais, típicas, assim, então foi uma experiência única. A melhor experiência que eu já tive, assim, de trip foi com escoteiro, assim, então foi uma coisa surreal. Melhor ainda, né? Muitas trips pela frente. Até agora foi a melhor. Bem pontuado, bem pontuado. E deixa eu perguntar pra ti, Júlia, porque como comentei, né? Por mais que você tenha aí só 20 aninhos, né? E uma boa bagagem de experiência. Sim. Com isso, te deu bagagem e inspiração para criar a tua empresa. Sim. De ecoturismo, né? Que é o Trip com Elas. Sim, E quem administra essa tua empresa, além de você, é a sua família. Sim, é minha família. Conta como que surgiu essa ideia. Vou, né? Sair do escoteirismo e tô indo aí fazer abrir uma empresa de ecoturismo. Como que surgiu isso? Então, eu saí do colégio, né, ali em volta dos 17 e decidi sair do escoteiro, né, pra fazer uma vida solo aí por volta dos 18 ali. E acabou que eu tava naquela fase de adolescente, né, o que eu faço da minha vida e agora? Não tenho mais pra onde ir. Não sabia se eu queria fazer uma faculdade naquele momento. Eu acho que faculdade é muito importante, mas pra se fazer uma faculdade tem que ter um tempo, né? Porque você gasta energia, tempo, dinheiro. Então, naquele momento eu não estava preparada pra fazer uma faculdade. Então, decidi não fazer. E comecei a trabalhar CLT. Fazia lá minhas 8 horinhas e guardava dinheiro. Guardando dinheiro, porque o meu sonho, né, criei o Winter na Trip, depois do Trip com Elas, o meu sonho era fazer um mochilão, viajar e tudo mais, então fui guardando dinheiro, né, a partir desse momento que eu saí do colégio e entrei pra trabalhar. E nessa questão de... Nossa, fiz muita coisa, fiz curso de body piercing pra fazer piercing, fiz outros cursos bem legais também. Pensei até em fazer uma faculdade ali na hora, mas aí seria uma coisa meio impulsiva minha, sabe? Acabei não fazendo. E meu pai sentou comigo, Júlia, por que você não abre? Eu tava muito focada nessa coisa do Winter na Trip. A gente todo final de semana tava fazendo trip, gravando pro Instagram e dando dica pro pessoal. E ele falou, Júlia, por que você não trabalha com isso? Por que você não leva as pessoas com você nas trips que você faz? Falei, uma boa ideia. Daí eu comecei a acompanhar outros guias de turismo, né? Então, o Mensageiro, enfim, a Guta até, e outros guias, né? E fui procurar saber sobre curso, essas coisas assim, e criei o Trip com Elas, que é meu e da minha irmã, né? Elas, porque sou eu e a Ana Clara, né? Que é minha irmã.
E o meu pai também administra com a gente, então a gente sempre tá por aí. E minha mãe sempre tá envolvida também, porque chefe de lobinho gosta de se envolver em tudo. Então ela sempre tá com a gente, dando um apoio, ajudando aí nas trips. E acabou que a gente criou, né, o Trip com Elas, sabendo de nada, assim, zero coisa. A gente, vamos criar. E daí a gente, não, ano que vem a gente começa, a gente tava com o nome, já tinha criado o Instagram, já tava pensando em outras coisas também, criar site e tudo mais. Ano que vem a gente começa, daí surtei um dia lá, falei, não, vai ser hoje. Comecei a escrever a primeira trip que a gente ia fazer, que foi até o Anhangava que a gente fez com o pessoal, que, tipo, 100% eram amigos que estavam ali pra apoiar mesmo, tipo, Júlia, eu vou com você pra te apoiar nesse negócio. Pra sentir como que é você conduzindo a gente. Porque eu acredito no seu projeto e vou com você, entendeu? Legal. Acabou que, tipo, eu cobrei um valor mínimo, assim, só de van pro pessoal ir com a gente, e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Até hoje, guiando o pessoal, né, conduzindo eles, não tive nenhuma experiência, assim, cabulosa e tal, que eu possa ter... Assim, na questão de gerenciamento e tudo mais, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Sim. Mas com o público em si, nada de muito demais, assim. E é muito legal esse processo de criação de uma empresa, porque a gente cria ali em família, né? A gente tá em família, mas... todo esse processo que eu tive no escoteiro de aprendizado, de empoderamento, de liderança, enfim, de cuidar das minhas próprias coisas, hoje me ajuda, né, muito nessa questão do Trip com Elas. Então, a gente tá aí seguindo muito, muito legal, a gente tá fechando várias trips legais, e a intenção é sempre crescer, né, sempre ter mais volume de trips pra vários outros lugares aí. Ano que vem a gente quer fazer umas expedições maiores, e enfim, vamos ver se vai dar certo. A gente vai fazer uma expedição talvez pro final do ano, juntos aí com o Trip, pra Floripa, porque ele é o cara de Floripa, né? Eu sou apaixonado ali por Santa Catarina. Você acompanha ela também, né? Sim, Todas em as relação à agência Trip com Elas, ainda não. Uhum. Mas é algo que a gente quer que a gente tá fazendo umas parcerias legais, quem sabe não tá no Trip com Elas ano que vem, né? Indo pros lugares legais. Mas Floripa aí já é um próximo destino que a gente talvez vai explorar aí com o Trip, porque o Trip tem 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Então é algo que tá bem engatinhando. Recente, bem recente, né? Tá engatinhando. E, enfim, e como também a minha família me ajuda, mas cada um tem o seu trabalho. Meu pai é educador físico, né? Então sempre tá me ajudando aí também na questão de treinamentos. Minha irmã tá fazendo medicina veterinária e minha mãe também tá trabalhando ali em outra questão. Às vezes acaba sendo eu ali. E, enfim, mas a gente quer trazer algo, tipo, maior, assim, pro Trip com Elas pro ano que vem. Então, vai ser algo legal. E também o que, além de tudo, né, de me inspirar, que eu falei que meu pai que deu a ideia, Júlia, porque você não leva o pessoal. Quando ele era menor, que nem eu tinha comentado, ele tinha uma agência, né? Então, quando ele tinha os 20 e poucos anos dele, tinha uma agência junto com um outro familiar dele, que era lá na Serra da Bocaina. Então ele fazia várias expedições, minha mãe ia junto, eles tinham um jeep maravilhoso, levando o pessoal, fazendo uns transfer lá, levando o pessoal, descendo o pessoal da serra e tudo mais. Então veio muito disso também, essa vontade. Porque eu não tinha a mínima ideia do que eu queria ser, não tinha a mínima... E eu fui me apaixonando por essa questão de levar as pessoas. Falei, vamos tentar, né? Não custa tentar. Tentar e não tentar dá a mesma dificuldade. Então, tipo, só vamos, né? Daí eu fiz, me apaixonei também por levar o pessoal. Sempre foi muito legal essa convivência, conhecer pessoas novas. As pessoas adoram que eu leve minha família. É uma coisa que o pessoal adora mesmo. A gente leva, né? Sempre vai meu pai e minha irmã comigo nas trips, né? Uhum. E eles adoram essa questão da família, porque daí a gente se divide, né? Eu vou na frente, minha irmã vai no meio e meu pai vai no fundo. Então daí cada um vai batendo um papo diferente, isso é muito legal. Então daí que nasceu o Trip com Elas, e até agora, sucesso, e eu tô adorando também trabalhar com isso. Eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, que eu me identifiquei bastante. Então, além de morros aqui do Paraná, agora a gente já também tem Florianópolis com o Igor, que o Igor também pode estar levando o Trip com Elas. Sim. E também Bocaina, né? Sim, com certeza o teu pai, ele deve ter aí vários morros ali. Pensou talvez pro ano que vem fazer expedições lá na Serra da Bocaina, fazer umas coisas bem legais, tem vários atrativos lá, muito interessantes. Então, a gente já pensou, tem até uma parecida com o Itupava, né, que é a Trilha do Ouro, muito famosa lá na Serra. E que a gente tá sondando aí pra levar o pessoal, assim. Então, meu pai conhece bem lá também.
Olha aí, eu não sabia. Já vou colocar aqui na minha listinha. Boa, aqui, isso. Várias Serra da Bocaina mesmo, eu já tinha ouvido falar, mas nunca muito a fundo. Daí com a Júlia, que ela é uma... Vai despertando, né? Vai aguçando, porque realmente ela é uma pessoa muito apaixonada, né? Você passou muito tempo da sua infância também por lá, né? E tudo mais, então... Todas as férias, eu passava lá na Serra da Bocaina, era uma coisa bem, tipo, desde... Minha mãe levava a gente na barriga pra lá, então, tipo, né... Não já é de casa. Sim. Você falou do Itupava, né? Você já com o trip com elas, você fez o Itupava? Não, ainda não fiz com o trip com elas o Itupava. Não cheguei a levar o pessoal pra lá. Mas esse ano eu fiz eu fui com minha família, né? Todas as trips minha família tá junto. E foi sofridinho. Porque o caminho do Itupava é um caminho muito bonito, né? Ele é muito histórico, tem muito tempo. E por mais que a gente ache que é só um caminho, ele tem uma certa dificuldade por causa da trilha em si, né? Porque é pedra, né? Pedra lisa. Sim. Tiveram aí alguns escorregões ali? Então, eu fui um dia muito seco, me segurando pra não escorregar. A Ana escorregou algumas vezes, assim, mas ninguém saiu quebrado. Mas ele tem umas histórias boas pra contar. Tanto que a primeira trip que você fez com o escoteiro foi pra... Inclusive, o Caminho do Itupava, com 9 anos de idade, foi minha primeira trilha. E eu lembro muito nítido, assim, 9 mesmo, anos, que gente. Desconfiavam muito se eu seria capaz de concluir. Quando eu terminei, foi aquela sensação, tipo, nossa, eu consegui mesmo, sabe? Foi facinho? Tipo, facinho? Não, foi bem criança, né? E querendo ou não, naquela época, questão de equipamentos, não tinha nada adequado, assim mesmo, né? Então, foi uma trilha que foi desafiadora pela distância e por ter essa dificuldade de ser escorregadia e tudo mais. Mas foi uma realização bem grande, assim, pra mim, assim, como uma criança que todo mundo desconfiava se eu seria capaz, né? Foi bem legal. Então, Caminho do Itupava mesmo, além de toda a parte histórica e tudo mais, também realmente é muito bonita a questão do caminho, do visual. Mas quando você engloba, você pesquisa sobre o lugar e você vê toda a história que tem ali, você sente como se você tivesse, por exemplo... Há anos atrás, né? Na época, né, que foi construído. Se você começa, por exemplo, na Casa do Ipiranga, né, que é um ponto bem importante lá, se você começa a olhar e imaginar como seria na época, então é algo que tem um encanto bem grande, assim. Então tem o desafio físico, mas também tem toda essa parte da história que envolve ali, né? É bem isso. Eu lembro que quando eu tava fazendo, eu ficava, gente, como que os caras conseguiam trazer essas pedras e irem colocando? Sim. Porque hoje, né, ainda tem aí um trator, o que posso ajudar. E naquela época, como que eles faziam, né, pra carregar aquelas pedras? Então a gente vai andando e vai pensando mesmo. Eu vou imaginando igual você. Escravos e mineradores colocaram essas pedras aqui há não sei quantos anos atrás. Daí você fica tipo, sério? Sim. É uma coisa muito louca de, tipo, reviver, né, a gente estando lá. E eu achei meio louco seu chefe escoteiro te levar com navieiros pra... assim, tipo, nessa questão, realmente, todo mundo achava que eu não seria capaz. Mas não de ser capaz, nítido, porque a gente fala que lobinho é Nutella, né? Então, o chefe escoteiro faz tudo pro lobinho, né? Porque o meu grupo também, ele não era muito grande. Então, talvez, quando é um grupo maior, assim, tem esses cuidados a mais, né? Então, vieram como um grupo menor, acabou que eu fui junto. E deu muito certo, assim. E depois de criança, você fez de novo o Itupava ou não? Aí, assim, o Itupava mesmo foi essa minha primeira trilha, com 9 para 10 anos. Daí, depois disso, a minha história foi bem diferente da Júlia, porque realmente ela ficou imersa no grupo, então as partes que a gente tinha comentado ali de festa e tudo mais, eu fui por esse caminho. Entendi. Chegou meus 15, 16 anos em diante, assim, eu não me imaginava natureza mais, não me imaginava em trilha, nem exercício físico eu imaginava, eu era uma pessoa sedentária e que acabei indo pro mundo das festas, de sair bastante. Por exemplo, viagens pra mim era quando fechava uma casa com amigos na praia pra gente ficar dentro da casa fazendo churrasco. Sei. Não era viajar pra conhecer culturas, pra conhecer a beleza natural dos lugares. Então eu fui bem pra esse outro caminho de festa, balada. Só que quando chegou próximo aos meus, agora eu tô com 26, próximo aos 20 pra 21, eu comecei a sentir um vazio muito grande nesse sentido. E começou a vir na minha mente essas lembranças, né? De natureza, de quando eu realmente estava mais conectado com esse meu lado. E comecei a resgatar e depois disso não me vejo mais em festas, não me vejo... Realmente a natureza mostrou que é a minha essência mesmo, sabe? Então... que a gente fala, a natureza cura, né? Então se você, que nem ele fala também, se você quer ser curado, né? A natureza é o caminho, então, pra quem... Sempre que a gente tá... Pelo menos eu sou assim, sempre que eu tô falando, meu Deus, alguma coisa tá me chamando, eu sei que é a natureza, assim. Esse ano eu senti muito forte de ir pra natureza. Sempre eu sinto no meu aniversário de ir pra natureza.
Então, esse ano eu falei que a cachoeira me chamou, tanto que a gente passou o meu aniversário na cachoeira, assim, cantando parabéns, foi bem legal, né? Ano passado também, passei na Serra da Bocaina, meu aniversário. Sempre assim. Porque realmente a natureza é uma coisa que envolve, quem não tá na natureza não tem a mínima ideia do quão é poderoso isso, sabe? É transformador, né? É transformador. E as pessoas no colégio falavam, adoro aventureira, escoteira, porque eu era amigona de todo mundo, né? Eu seria quem falaria isso. Seria a pessoa que fazia bullying comigo, né? Essa questão. Só vive no mato. Só vive no mato e não sei o quê. Eu falava que eu subia os morros. Era uma piada quando eu falava que eu subia o Itapiroca, né? Porque imagina, umas crianças, né? A quinta série grita daí, né? Nesse quinta momento, série né? Grita, e eu ficava, não é possível. Eu falava, é isso mesmo o nome dele. Mas é muito doido essa questão mesmo de realmente dois extremos, né? Uma pessoa que já teve a base, né? Família, tudo em natureza, que é no caso da Júlia, viveu a juventude inteira, né, dentro do grupo de escoteiro. E uma pessoa que também, no meu caso, seria que teve o contato lá na base com a natureza, no escoteiro, mas acabou se afastando totalmente, né? Então, mas mesmo assim, acabei reencontrando o caminho. Isso que eu tenho muito orgulho disso, de ter realmente reencontrado esse caminho, porque é algo que me preencheu novamente, assim, sabe? Então, a partir do momento que eu voltei para as montanhas, para as trilhas, por exemplo, minhas prioridades mudaram. Então, projetos que eu tinha, por exemplo, de futuro, hoje meus projetos de futuro são viagens, são futuras trips que eu sonho em fazer. De conquistar, então, né? Eu conquistei esse. Nossa, aquela montanha dos sonhos, sabe? Sim. Então, é um sonho muito legal que eu sempre tive com a minha irmã, sempre com a minha irmã, Ana Clara. Assim, desde muito nova era fazer um mochilão e nosso sonho para Machu Picchu, tipo, o principal, assim. Agora é uma coisa que todo mundo fala, ai, Machu Picchu, lindo, maravilhoso, mas antes era uma coisa meio inesperada, não sei, enfim, desde muito nova a gente teve esse sonho, assim, a gente acompanhava muitos casais, tipo, Partindo Alasca, vários outros, assim, vários casais que faziam viagens assim, e o meu Instagram Winter na Trip foi com esse sonho maior, assim, eu saí do colégio e falei, não, eu vou começar a produzir, porque era um sonho que eu sempre tive também de criar conteúdo, desde muito nova. A gente ia fazer, eu e minha irmã, a minha irmã é mais low profile, assim, mais inibida, não tão inibida, no caso, né? E eu forçava ela a fazer o canal comigo, a gente queria fazer um canal de escoteiro, contando as nossas histórias no escoteiro, né? E acabou que não deu certo, a gente não fez, e saindo do colégio também, tinha muita essa coisa do colégio, né? Tipo, de passar vergonha e tudo mais, então a gente não fazia também por causa disso. Mas saindo do colégio, falei, não, vou fazer. Daí criei o Instagram, e até hoje aí fazendo conteúdo, já vai fazer mais de 2 anos aí que eu crio conteúdo pro Instagram, das trips que eu fiz, dicas e tudo mais, e quem sabe um dia tá mochilando e criando conteúdo também, que é um sonho assim, tipo, nossa. Na verdade, quem sabe um dia não, né? Porque ela, inclusive, tem um mochilão já... Um mochilão não, na verdade, é porque assim, tem várias formas de fazer mochilão. Ou guardar dinheiro por um período, ou fazer voluntariando, fazendo voluntariados, né? Que eu tenho muito essa vontade, né? E a Júlia já tem um voluntariado que ela vai fazer final de novembro aí. Então, eu esperei muito tempo por esse momento, né? Trabalhei muito CLT, daí comecei esse ano a focar mais no trip com elas. E agora eu tive também esse tempinho de focar nesse sonho que eu venho sonhando e guardando dinheiro aí. E daí vai sair essa viagem do papel pela Worldpackers, que é, né, essa plataforma de voluntariados. E no final do ano estarei no Rio Grande do Sul, montando casas de barro. Sério? Muito legal, viver numa vila ali de... toda ecológica, assim, sustentável, aprendendo várias coisas legais sobre agricultura e construindo casas ecologicamente, assim. Nem água eles têm no banheiro. Nossa, e quanto tempo tu vai ficar lá? Eu vou ficar, acho que uns 15 dias lá. 15 dias, que eu acho que era a máxima que tinha lá no... Aquelas, coloquei a massa. Que era a máxima, eu vou ficar lá ilhada. Porque eu tentei fazer voluntariado pra outros lugares, mas final do ano é muito... Concorrido. Tentei pra Ilhabela. E daí não deu certo. Daí eu falei, vamos tentar pra outros lugares, né? Daí, vamos pro mato, então, né? Já que a gente vive pouco no mato, vamos pro mato. Daí, tentei pra esse, que era muito legal, uma vila toda ecológica, sustentável. Me animei, porque eu adoro. Meu sonho sempre foi ser bióloga, por essa questão da ecologia e tudo mais. E daí eu falei, não, vou. E afinal, eles aceitaram, e daí vou partir pra lá. Vai ser bem massa, assim. Mas conte mais sobre esse
voluntariado, essa plataforma que você se inscreveu, para as pessoas que estão aí nos assistindo? Sim. Como que faz? Quero fazer isso aí também. O que muito que tem que fazer? Legal, muito legal. Eu descobri há muito tempo essa plataforma, foi uma plataforma que eu descobri aí, e é uma plataforma de voluntariados pelo mundo inteiro, então você pode... não é só Brasil, mais então. 140 países. Você pode se afiliar, né? Você se afilia, você paga uma taxa, né? Qual que pode falar o valor da taxa? É uma anuidade de quanto? Acho que eu paguei 260, se eu não me engano. No ano. Isso, daí você pode se inscrever individualmente ou tem o plano em casal também que dá pra fazer. Legal. Ou com amigos, não precisa ser necessariamente casal. Porque daí, se você se inscreve individual, a vaga, provavelmente, que você vai pro voluntariado vai ser individual. Mas se você se inscreve casal, você vai poder participar da mesma vaga, no mesmo lugar, assim, né? Entendi. Então, você pode aplicar, né, pra qualquer voluntariado que tenha no aplicativo lá. Então, tipo, tem no mundo inteiro. E diversas atividades. Tipo, mexer com horta, cuidar de animal. O legal é que eles deixam bem explicadinho, por exemplo, lá você vai oferecer 25 horas de trabalho semanal, daí você tem 2 dias de folga, por exemplo. Daí, por exemplo, é um hostel num lugar muito turístico. Eles, por exemplo, têm passeios através do hostel, então você tem descontos nesses tours, por exemplo. Aí você tem alguns que tem todas as refeições, por exemplo, café da manhã, almoço e janta. Tem outros que só tem uma refeição. Mas esses hostels é pago pelo projeto ou é pro meu bolso? Não, pelo... A gente só paga a anuidade da plataforma. Você troca o seu trabalho, né, voluntário, por hospedagem e alimentação. E às vezes eles distribuem também algumas atividades, igual ele falou. Então, por exemplo, se é uma pousada que faz atividade de caiaque, vai pra algum lugar, eles podem te oferecer tem também. Tem lugares que oferecem também a parte de línguas mesmo, né? Então, ajuda na parte de desenvolver inglês, espanhol. Isso, Então, assim, daí você tem que ver o que é mais viável. Tem diversas vagas lá, todas têm a descrição. Então, você pode ver lá quanto tempo de trabalho que você vai trabalhar. Porque o objetivo é você conhecer o lugar que você tá indo. E não trabalhar em si, né? É um trabalho voluntário. É uma experiência, né? Uma experiência, uma vivência. Então, você consegue ver lá o tempo de trabalho, o que você vai fazer e o que você vai ganhar em troca. Normalmente, né, os voluntários sempre prezam pelo máximo em troca pra evitar gastos, né? Sim. Porque é pra ser uma atividade mais econômica. Então, você vai gastar principalmente ali com o transporte, que é uma coisa que eles não colocam. É isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, pra você ir pra Rio Grande do Sul, vai ser eu vou ter que pagar por tua conta. Se eu fosse pra passagem. fora, sim, eu também teria que pagar conta. Só isso. E daí, no local lá, você fica pela estadia e pela alimentação. Então, eles sempre prezam pelo que tem mais alimentação, né? Que, no caso, é o favor, tipo, né? É o mais legal você ter mais alimentação. Então, se você tem café, almoço e janta... Perfeito. Você não vai gastar com quase nada. Você gastou com o seu transporte e só. Normalmente não tem. E quando tem, é muito concorrido, sabe? Porque o pessoal quer viajar no mínimo, assim, né? De economia. Mas daí você pode ir aplicando várias vezes. Você terminou você pode tanto ficar lá por mais tempo, de acordo com o que você discute com o seu anfitrião. O anfitrião é quem coloca, né, as vagas na plataforma e é quem vai cuidar para você, cuidar desse meio que logística entre a plataforma e a vivência, né? Então, ele que vai cuidar dessa questão para você. Então, seguro, essas coisas assim, ele é responsável. Porque tem o seguro da plataforma também, né? Caso aconteça alguma coisa, isso é interessante. Entendi. Então, se você estiver lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e passar mal, sim, a plataforma te dá toda a assistência. Sim, O legal também é a transparência, porque, por exemplo, você fez um voluntariado, você pode deixar um comentário lá sobre a sua experiência que vai aparecer para todos os outros. E também o anfitrião consegue fazer comentários sobre você também. Então, a partir do momento que você já tem vários voluntariados, você tem mais chance de ser aprovado. Sim. Mais estrelinhas, né? Mais estrelinhas. Isso é legal. Então, se você for bem sucedido nessa experiência que você teve, nesse voluntariado, você, como ele falou, mais chances de concorrer para outro, porque, como eu disse, é concorridíssimo, né, a plataforma em si. O anfitrião, ele não quer ter dor de cabeça, né? Então, quando ele pega uma pessoa, por exemplo, eu tenho a assinatura da plataforma, mas não fiz nenhum voluntariado ainda, então não tem nenhum comentário, ele não sabe quem sou eu, como... minhas atitudes e tudo mais, mas a partir do momento que vai tendo esses comentários, a pessoa tem mais segurança, né? Então... Sim. E com o tempo a gente dá pra trabalhar dentro da plataforma, dá pra trabalhar com criação de conteúdo, sendo que nem ele falou, professor de línguas, né? Espanhol, inglês e tudo mais. E tem outras gerações lá, escrever textos e tudo mais. Então é bem legal, dá pra ganhar um dinheiro até com a plataforma. A partir do momento que você consegue, produtor de conteúdo principalmente, né? Porque tem muitas pessoas que fazem voluntariado, mas são totalmente low profile, só vivem viajando, mas não postam nada. Mas a partir do momento que você
você cresce como produtor de conteúdo, às vezes você também é contratado para fazer vídeos para o blog da Worldpackers, então você ganha um valor em cima disso. Então tem várias formas ali de você ganhar dinheiro também, além de fazer os voluntariados. E tem um limite no ano, por exemplo, assim, todo mês eu posso estar fazendo voluntariado? Pode. Se eu conseguir me inscrever, então, se a minha ideia era fazer um mochilão voluntariando. O legal é interligando, por exemplo, os lugares. Porque daí, dentro desse um ano de taxa que você pagou, você pode fazer viagens. Várias. Quero ir até a Bahia, aqui do Paraná, por exemplo. Vou passando por São Paulo, faço outro no Rio de Janeiro, outro no Espírito Santo e vou subindo, fazendo voluntariados conforme o caminho. Porque como o maior custo do viajante é o transporte também, Sim. Então se a pessoa vai voluntariando e fazendo, tipo, poucas distâncias de locomoção, acaba gastando menos também, né? Então é legal que você tenha a experiência de estar num lugar que você quer conhecer, né? Porque daí você vai trabalhar menos, porque é um trabalho voluntário. E a experiência do voluntariado, que você pode se interessar por várias vagas, né? Então tem criação de conteúdo, ajudar em horta, ajudar na limpeza do local. Teve uma que eu vi que era na Itália, eu acho, dentro de um castelo, cuidando de ovelhas. Tipo, era um negócio surreal. Nesse nível mesmo, bem... Surreal. Imagina... Na Itália, cuidar de ovelhas. É uns negócios assim. E os anfitriões, eles já sabem que muitas dessas pessoas gostam de fazer conteúdo. Então, eles não se importam de serem filmados. Ou existem alguns que colocam risco. Eu não quero que filme a minha propriedade. Eu acho que daí é mais a questão da conversa entre o anfitrião e a pessoa que tá ali. Mas... Eu acho que a propriedade em si não tem muita questão. Eu acho que só não aparecem muito em vídeos, eu acho que a questão da experiência do voluntariado, eu acho que não tem problema. Mas daí eu acho que é muito alinhado também. Eu sigo várias pessoas que fazem Worldpackers, e daí eu acho que vão alinhando a questão onde eles estão, se pode ser gravado e tudo mais, mas... Não... Que legal essa ideia. Eu tenho amigos, por exemplo, que é um casal que é Os Mochilantes. É um casal bem legal, que eles saíram daqui... agora eles conseguiram a cidadania italiana. Olha. Então, agora eles estão na Inglaterra. Só que eles estão fazendo através de outra plataforma, só que cuidando de pets. Então, lá na Europa mesmo, é muito forte isso, de cuidar de pets. Então, por exemplo, eles vão viajando por vários lugares, cuidando dos pets das pessoas. E não tem só a questão do voluntariado do Worldpackers. Tem outras plataformas também. Tem Workaway, dá pra ser au pair em outros países, né? Tipo babá e tudo mais. Tem voluntariados de outras maneiras, assim. Intercâmbios e tudo mais. Então, é bem legal essa experiência do voluntariado em si. Não só fazer mochilão, ir lá turistar e acabou. Ter vivência com outras pessoas que também estão em busca disso. Sim, é você conhecer mesmo o lugar, a cultura, como a culinária, funciona, né? Como que funciona. Porque mais dentro do que no próprio turismo, né? Porque a gente vai estar no turismo, um hostel, por exemplo, uma pousada ou qualquer outro lugar, vai receber turistas de todo lugar o que eles querem passar é o turismo local, né? Então, mais dentro disso, impossível, né? Então, isso que é o legal, né? Isso que é legal. Dica de ouro, gostei dessa tua ideia, viu? Muito massa. Tomara que dê certo, lá vai postando muita coisa lá, viu? Vou fazer uns vlogs muito maneiros lá, vai ficar bom. Show. Igor, você tocou num assunto que você, então, era da vibe lá das viagens, viagens não, né, de festas e não tão viagem, tua viagem era, como você comentou, ir pra praia pra fazer churrasco, né? Experiência de vida. Só que agora você tá numa outra vibe que eu confesso que eu acho até um pouco loucura, que é o trail run. Sim. Ou seja, você vai correr na montanha. Eu correndo no plano já tenho perigo de tropeçar. Imagina você correr, subir na montanha que tem galho, que tem raiz, que tem pedra. Cara, como que da onde que surgiu isso? Quem que te inspirou a fazer isso? Em questão de montanhismo mesmo, desde 2021 eu comecei na questão de trekking mesmo, né? Fazer trilhas com bastante peso. Daí eu fui pegando mais experiência, eu amo fazer trilha sozinho também. É uma coisa que, a partir do momento que eu fui adquirindo experiência, que eu comecei a arriscar também sozinho. Sozinho, alone mesmo. Mesmo não conhecendo a montanha, você se arrisca? Tem todas as precauções. Por exemplo, eu fiz curso de primeiros socorros em montanha, tem um kit de primeiros socorros completo que eu sempre levo. O Wikiloc, né, que é um GPS offline, que é sempre muito importante ter. Então, as precauções eu sempre tomo. Mas, querendo ou não, sozinho você corre o risco de várias formas, né? Total. Mas eu tento realmente minimizar ao máximo esses riscos. Porque muitas vezes a gente não tem companhia e acaba se limitando por isso. Então, eu não julgo quem faz trilha sozinho, só realmente recomendo fazer todas essas precauções, né? Sim. Mas daí, uma coisa que começou a pegar muito é sempre subir montanha com peso. Então, eu sempre, mesmo que fosse para pegar um nascer do sol, ia com a mochila cheia de coisas, aquele peso, daí você acaba sofrendo muito, né? E eu fui criando essa curiosidade de ir mais leve.
Esse foi o primeiro ponto. Aí, em janeiro desse ano, eu comecei corrida de rua. Então, eu comecei a treinar, fazer corrida de rua, além de subir montanha para fazer trekking. E, no caso, eu interliguei as duas coisas. Falei, olha, eu tô amando correr na rua e eu amo subir montanha. E eu quero subir montanha com menos peso. E eu falei, por que não começar a correr em montanha? Aí, acompanhando diversos produtores de conteúdo, por exemplo, o Brandon Bressan, que é uma das minhas referências, assim mesmo, eu comecei a criar essa vontade de correr em montanha. Aí é algo que eu tô iniciando no esporte. Agora, dia 22 de outubro, eu vou fazer uma prova, inclusive. Aí vai ser minha primeira prova desse mundo mesmo. Mas realmente é diferente porque você vai com menos peso e você faz muito mais rápido. Então, por exemplo, a parte de contemplação mesmo é diferente. Mas você também tem tempo para contemplar. Então, você durante a trilha, por exemplo, você não vê tantos detalhes quando você está fazendo devagar. Mas você consegue parar, analisar, ver, respirar. Toda a parte da natureza em si, você consegue ter o mesmo contato. Só é tudo um pouco mais rápido, sabe? É isso que eu ia imaginar. Porque assim, quando você vai andando, você vai parando, você vai admirando, você vai ver os detalhes, né? Enfim, agora correndo, cara, você tá totalmente focado ali, concentrado na respiração e no caminho mesmo, no trajeto, né? Eu jurava que as pessoas que corriam era por causa do tempo. Tipo, o principal motivador era, cara, eu quero subir em tanto tempo, então por isso que eu vou correr, né? E aí você acaba não vendo também, não admirando, mas você então consegue admirar. É que tem esses pontos, por exemplo, o cara que já começa a competir mesmo, às vezes ele, como ele já fez, por exemplo, 10 vezes a mesma montanha, às vezes ele não quer ver os detalhes da montanha, ele quer otimizar o tempo. Sim. Mas quando é, por exemplo, a primeira vez na montanha, tenho certeza que 90% dos corredores eles fazem contemplando também. Mas daí, a partir do momento que já fez várias vezes, o cara quer otimizar o tempo e melhorar, e melhorando, né? Mas realmente tem esse tempo, sim. Só é bem diferente mesmo, porque durante a trilha você não consegue ver tantos detalhes. Sim. Mas é uma conexão diferente, só que é muito legal porque você vê muito do seu físico também. Então, quando você faz uma trilha, por exemplo, constante e devagar, você não força tanto. Aí quando você tá correndo mesmo ali, você vê o seu outro lado. Aí você judia, né? Aí você judia mesmo. Vai ao extremo, né? E é muito diferente de corrida de rua, por exemplo, que eu estou ainda focado em corrida de rua também. Mas é uma conexão muito diferente, porque na corrida de rua você pensa muito em tempo, em pace, por exemplo. Na montanha você não pensa mesmo. Claro, os caras que já são competidores acabam pensando, mas eu mesmo vou só, realmente a ideia é subir leve e fazer um pouco mais rápido, assim, mas eu sempre vou respeitando o meu corpo. Inclusive, o Enio, pai da Júlia, ele é meu treinador atualmente. Olha! Então, toda a parte de fortalecimento, evitar lesões mesmo, é uma coisa que eu tô fazendo esse fortalecimento tudo com ele agora também. A gente fala assim, né, ele quis unir os dois esportes, né, a corrida e o montanhismo, mas a gente fala que toda a questão de, tipo, físico e tudo mais é muito importante para montanhismo. As pessoas acham que é só subir montanha. Não é, né? Não é só... A mente, querendo ou não, ela é né? um músculo mais forte, né? A mente. Porque, querendo ou não, você vê várias pessoas que são sedentárias e acabam indo pra trilha e conseguem fazer. Mas fazem sofrendo, né? E às vezes até se machucam. Até vai ter um episódio muito legal lá no meu Instagram sobre essa questão da inteligência emocional e o montanhismo, né? Porque, realmente, a questão do físico é importantíssimo, né, pra gente... Enfim, qualquer atividade física, você precisa ter condicionamento físico. Mas a questão do mental, de, tipo, se posicionar, dessa inteligência mental, de filtrar os sentimentos, entender o porquê que você tá lá, o porquê que você tá fazendo aquilo, não tem preço, porque senão você não chega no cume. É incrível, é uma questão, agora nem tanto, muito visível. Mas no início, eu sempre que tava, tipo, naquela subidona, assim, que você tá... O que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, eu me coloquei aqui. Então... Nossa, a primeira vez que eu subi o Pico Paraná foi esse ano, né? Eu fiquei mais de um ano aí me preparando pra subir o Pico Paraná. E era uma coisa que, tipo, desde o escoteiro as pessoas falavam, meu Deus, o Pico Paraná é imenso. E é um monstro e não sei o quê. E eu... Putz, como que eu vou subir isso, né? E falavam que tinha um penhasco e já assustavam e eu ficava, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Enfim, toda essa preparação, comecei a me apaixonar também pela musculação aí na pandemia e ter essa questão do desenvolvimento do fortalecimento físico e condicionamento. E esse ano eu falei, vamos nos desafiar. Daí fui eu, minha irmã e o meu pai fazer o Pico Paraná. Só que essa questão do mental é muito visível, assim. Tinha partes que eu
parava e pensava, o que eu tô fazendo aqui? E é muito visível isso, quase em todas as montanhas a gente fica tipo, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Que eu podia estar em casa, assistindo um filme, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Que todo mundo, né? Pode ser o cara que tem um cardio bom e uma musculatura boa, mas não tem uma mente boa, não consegue. E daí... o inverso também, né? Pode ter uma mente boa, mas não tem um cardio bom, ele vai arregar, né? E daí eu falo, você tem que vir com aquele... Você tem que vir com a mentalidade de soldado. Você tem que, senão você não sobrevive, tipo, essa pressão, assim, sabe? Eu tô aqui porque eu quero chegar no cume, eu tenho um propósito por trás disso, porque eu amo a natureza e, tipo... Tem que ir focando nisso até o final. Um ponto sobre a parte de guiamentos mesmo, né? Conduzir uma pessoa. Sim. É muito legal que você vê essa pessoa, por exemplo, passando por todos os estágios. Então, o primeiro estágio, por exemplo, conhecendo o corpo dela. Então, um exemplo lá na fazenda do Pico Paraná, que tem o Morro do Getúlio. Esse morro é onde testa todo mundo. É o Morro da Desistência, né? Quer subir o Pico Paraná? Sobe o Getúlio primeiro. Meu Deus, a gente fala que eu podia ter um bondinho do pé do Rio das Pedras até o cume do Getúlio, porque ninguém aguenta o Getúlio, coitado. Aí na volta, então, você vê aquela pessoa super animada no início. Quando começa o Getúlio ali, 5 minutos de caminhada, já começa ofegante. Aí você vê a pessoa passando pelo processo de aprender a respirar, de aprender a controlar a mente, o corpo. Aí você, por exemplo, nos grampos do Pico Paraná, você vai vendo a pessoa se desafiando, passando por esse desafio de altura. Então é muito legal você ver que as pessoas vão se descobrindo, né? Sim. Então é um processo bem lindo, assim, na minha visão, assim, de ver as pessoas se autoconhecendo, né? O pensamento intruso nessa hora dos grampos, eu acho que porque muito. Pra mim, eu só pensava coisa ruim. Meu, se eu cair daqui eu vou morrer? Sim. Quanto tempo vão me resgatar? Eu confesso que eu acho muito divertida essa parte dos grampos, então eu já não ligo muito. Mas, tipo, na primeira vez que eu subi, tinha um casal, né, subindo também. A menina não conseguiu subir, ela teve que pedir ajuda do namorado dela. Daí o namorado dela pegou a cargueira, levou, ajudou ela a subir, porque ela ficou em pânico, assim, parou. E a questão da mental. Se você não for, tipo, você não pensar que você tem que chegar lá e por que você tá fazendo isso, você não chega. E o muito legal dessa questão do guiamento, que a gente também tá nesse processo de ajudar as pessoas a se conhecerem nesse processo mental de psicólogo diferente. Né? Bem isso. Por exemplo, a gente teve uma expedição ali pro Capivari Mirim. E a gente, a Aline, muito forte, ela, nossa clientinha, e ela tinha feito bariátrica alguns meses atrás, acho que fazia um mês que ela tava feito bariátrica, a gente consultou o nutricionista dela, ela consultou o nutricionista, consultou o médico para ver se tava tudo certo. E ela falou, não, no seu ritmo e tudo mais, mas, tipo, deu uns 20 minutos de trilha, olhou pro meu pai. Eu acho que não vou aguentar, porque meu pai fica mais atrás, né? E no final, ela chegou numa vitória, tipo, foi muito emocionante. Tem vídeo nosso se abraçando lá em cima, ela até chorou de emoção, assim. Então, foi muito bonito de ver ela conquistando isso e, tipo, passando por esse desafio mental que realmente acontece. A gente acha que não, mas é uma coisa muito certa, porque nos 20 minutos antes de começar a trilha, ela já tava pensando em desistir. E no final, ela tinha passado toda a trilha, todo o desafio mental, toda essa questão do desafio físico também, né? Porque era uma pessoa que tinha acabado de sair de uma situação ali complicada. E chegou lá em cima com uma vitória, assim. Então, também muito bonito da nossa parte, que tá ali pra apoiar, né? Meu pai faz essa questão muito bem, meu pai é muito bom nisso. Então, toda essa questão de ver as pessoas se emocionando e delas conquistando essa vitória, né? Porque subir uma montanha e estar num cume é sempre uma vitória, né? Então, isso é bem bacana, assim, sabe? Eu acho bem bonito também dessa parte de conduzir as pessoas, né? De conhecer elas e conhecer o processo que elas estão passando, assim, pra tá lá, sabe? Então, eu gosto bastante. Teve alguma trip tua, Julinha, que você conduziu a equipe e que alguma pessoa falou, não, eu não vou conseguir mesmo, vou parar por aqui. E você mesmo tentando ali com o seu pai no psicológico e a pessoa não quis Teve. A última que a gente fez pro Ayangava, as meninas me contrataram, né? Não foi um grupo que eu montei. Elas se uniram e elas foram. Então, eram meninas que estavam mais despreparadas, assim, né? Nunca tinham subido montanha. Acho que uma delas tinha subido, mas as outras não. Era a primeira experiência. E uma delas tinha muito medo de altura. Então, elas não passaram do grampo, ficaram esperando a gente lá, né? E daí a gente, mesmo convencendo, meu pai conversando, sentou, fez toda a magia dele lá. Não deu certo, elas não conseguiram avançar. Delas esperaram a gente ali na ponta dos grampos, ali que tinha um espacinho. A gente lanchou lá em cima rapidinho e já voltou também, não
Então foi um desafio que elas não conseguiram. E também vai muito da limitação das pessoas, né? Você tem que ir até onde o seu corpo também faz sentido também pra você, né? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas pra essa evolução, né? A gente tá ali pra tentar ao máximo, mas a gente vai de acordo com o limite do nosso pensamento, do nosso corpo, porque de certa forma é um desenvolvimento, né? Então, eu nem imagino quem sobe o Everest, o que passa na cabeça, tipo... Nossa, não. E teve uma outra vez que a gente tava indo pro Caratuva. Essa vez não tinha fechado vaga, não tinha fechado grupo, né? Mas normalmente quando não fecha, eu vou mesmo assim. A gente une em carro e tudo mais. E a gente vai acaba indo. E vai com as meninas, né? E daí uma delas, a gente conversando e eu achando que todas elas, eu já conhecia a maioria ali, né? Todas elas já tinham feito montanhas super animadas no grupo e tal, montanha, e daí chegou lá e a gente conversando sobre montanha, sobre dificuldade, sobre as montanhas que a gente tinha subido dentro do carro, isso. E uma delas só ouvindo, era a primeira vez que ela tava fazendo uma montanha, só que eu achei assim, tipo... Não sei se eu sabia se era a primeira vez, acho que ela contou lá na hora, assim. E ela ouvindo os desafios e tudo mais, daí a gente no iate do Rio das Pedras ali, ela olhou pra gente, vocês são loucos, né? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui com vocês. E a gente ia subir o Caratuva, então, tipo, foi a primeira trilha dela, a Ellen, guerreira, ela foi, tipo, muito bem, assim. Mesmo sendo a primeira trilha dela, foi muito bem, tipo, na segunda maior, né? E acabou que ela se apaixonou também e, enfim, sempre tem vontade de fazer outras com a gente sempre conversa lá. E é uma coisa muito incrível, né? Como a montanha e a natureza puxam, mesmo que você não goste, em algum momento você vai querer voltar pra ela. Vicia, né? Vicia. As meninas que nem eu falei, né? Essas meninas que eram professores que me chamaram, elas não têm esse hábito de estar na natureza e falaram, nunca mais volto. No final, no grupo, adorei, meninas, vamos marcar a próxima. Sempre vamos marcar a próxima. Quando que é a próxima, Julinha? Deu, ai, tá bom, vamos marcar. Mas é sempre isso. Então, tipo, foi essa questão do vício que fez eu voltar, porque eu sofri na primeira trilha. Sofri. Até isso de perguntar, nesse período que você tá aí, né, na montanha, qual foi a montanha mais difícil você, não guiando, mas você mesmo, pra Júlia? Eu acho... tem a questão do Pico Paraná, mas eu acho que foi o Pico Paraná em si. Eu tava muito bem preparada mentalmente, né? Pelo esse um ano de preparação que eu tive. E muito bem fisicamente. Mas eu fiz a primeira vez já com 15 quilos nas costas. Então, foi com cargueira? Fui pra acampar. Então... além de um desafio que foi ultrapassado pra mim, né? Tipo, nossa, foi uma coisa absurda, né? Subir pro Paraná com uma cargueira de 15 quilos pela primeira vez, nunca tinha nem passado por perto ali, né? Foi uma coisa muito louca, assim. Eu acho que foi uma superação pra mim também. Não foi só... Porque, que nem eu falei pra você, foi um desafio, mas tinha horas que eu pensava com os meus 15 quilos nas costas, parava pra descansar. Falei, meu Deus... Uma loucura, né? Porque tem toda a emoção que você tá subindo o majestoso. Sim. Né? Mais o peso ali da mochila. E às vezes eu parava e não acreditava. Tudo aquilo que as pessoas tinham falado, nossa, tipo, é difícil, vai cair, penhasco. E eu tava ali naquela emoção com a minha família, né, que sempre faz parte. Eu tava Teu muito pai feliz. tava junto, então? Tava junto e foi tudo perfeito. Pôr do sol, céu estrelado, nascer do sol. Foi incrível, assim, foi incrível. Minha irmã também tava junto. Então, assim, foi maravilhoso, assim. E a minha primeira trilha foi com trilha mesmo. Tipo, montanha aqui da serra foi... como escoteiro, que foi o Kamapuã e Tucum, e foi sofrido. Eu não sei nem como que eu voltei, na verdade. Eu não gosto muito desse Kamapuã, Jesus amado. É uma sofrência, né? É. Enfim, a gente foi despreparado pra essa trilha, né? Com o grupo de escoteiras. E acabou que a gente se atrasou e chegou de noite. Só que a gente tava com cargueira também. Então, barraca nas costas e tudo mais. Nossa, subir aquela rampa com cargueira. 14 anos eu tinha. Ai, não, 14 Júlia. anos. E daí a gente subiu, só que a gente não tava preparado pra pegar de noite. E venta naquela pedra, né? Meu Deus. E a gente tava sem blusa, sem lanterna. Como assim, gente? Sem lanterna. Exemplo demais, né? Eu era escoteiro e tava sem lanterna. E agora é uma coisa que eu levo pra vida depois do curso de sobrevivência. Nunca esqueça essa lanterna, mesmo que for de dia. Nunca esqueça essa lanterna. Porque se ficar à noite, filho, o bicho pega. Outra coisa que a gente tem em comum, que os maiores perrengues que a gente já passou em montanha foi no mesmo lugar. Que não no mesmo dia, né? No Araçatuba. No Araçatuba, que é considerada a montanha mais fria aqui do Paraná.
questão de perrengue, ela passou um grande perrengue lá, eu também, mas... Nossa, o Araçatuba é complicado, né? Se você for para Araçatuba, vá preparado, porque venta. Vai passar frio. Muito. Vai passar frio, venta muito, vai com uma barraca forte. Ou não vai de barraca, vá só de tarde e volta no mesmo dia. Também. Porque foi outra montanha que a gente foi pra acampar, a gente foi com uma barraca muito alta. Então o vento batia muito forte, quebrou uma das varetas, a barraca dobrava assim em cima da gente de noite. Nossa, eu passei muito mal esse dia. Não sei nem como que eu achei que eu ia morrer ali, mas tipo... Nossa, passei muito mal. E meu pai tava junto. Meu pai sempre junto. Minha irmã e uma outra amiga que a gente foi nessa equipe, né? Enfim, mas tipo, você saía pra fora, um vento, acho que uns 60 km por hora, e você saía pra fora o céu estrelado, assim. E todas as barracas dobrando, teve gente que tava um acampamento cheio. Teve gente que teve que desmontar a barraca porque quebrou e descer a montanha porque não tinha condições de ficar lá. De tão vento que era. O Araçatuba é forte, No né? meu caso também quebrou a barraca, aí... Mas o dele foi mais hardcore. O meu foi mais complicado. A gente tava em 5 pessoas e 5 barracas. 2 barracas quebraram já na montagem. Que a gente, pra montar, assim, aquele vento quebrando tudo. Aí ficamos em 3 barracas. Aí a minha durou até, tipo, umas 3 da manhã, ela quebrou as varetas. Só que daí ela quebrou a vareta e ela começou a soltar. E comigo dentro, ela começou a se mover e descer o barranco. Aí eu meio que tive que sair de madrugada pra puxar a barraca pra cima. E por sorte, um rapaz que tinha saído pra fazer um mix ali, ele também me ajudou a puxar a barraca pra cima de novo. Mas pense o vento que tava a barraca descendo comigo. Aí chegou umas 5 da manhã, 6 da manhã, não tinha condições mais de ficar na minha barraca. Eu fui pra barraca de uns amigos meus. Só que chegando lá, eu não tinha visto que eles tem 2 labradores lá que são da fazenda. Então tava esses 2 amigos e os 2 labradores dentro da barraca. Todos dormiram de conchinha, cachorro, gente, tudo. Deu aquele cheiro de cachorro molhado, aquela maravilha. Mas sobrevivemos a noite, assim, mas foi um perrengue. Mas lá é frio, meu Deus, lá é frio, vento, então tem que ir preparado. É uma montanha, tipo, meio que fácil, né? Mas é muito vento lá, então foi um perrenguinho também que eu passei. Além do perrenguinho do Camapuã, que a gente não levou lanterna, que a gente teve que andar tudo de mão dada, porque tava todo mundo sem blusa. Teve um amigo nosso que até no meio do caminho daquela pedra lá acendeu o fogareiro, botou a mão no fogo, assim, de tão frio que tava também. Perrengão no Camapuã, assim. Mas é isso, coisas da vida outdoor, né? Não tem muito o que fazer. Quer fazer trilha, vai passar perrengue. Então é normal. Voltando até a questão do PP, Júlia. Quando eu fiz o PP, a gente começou à noite e de manhã a gente tava começando a subir já o paredão, que foi ali onde eu travei, meu psicológico veio os meus amigos conversar comigo e tal. E eu, não, gente, já deu pra mim, não vou subir. Chega por hoje, já tá bom. Já tá super bom. Eles, não, vamos ficar aqui então, esperando você. Cara, você chegou aqui até a base do Majestoso, sobe, Marília, sobe. Tá quase. E sabe qual que foi? Até o menino depois falou pra mim, Marília, você devia ter subido essa parte do grampo no escuro. Porque à noite você não vê. À noite você não vê. O problema foi quando já era de dia. Você olha pra trás. E eu vi o penhasco. A hora que eu vi, eu travei ali. E foi aí que chegou os pensamentos intrusos. Cara, se eu cair aqui, eu não vou ter força. Porque você já chega lá cansado, né? Sim. Você já andou a noite inteira. Já foi umas 5 ou 6 horas, dependendo do tempo que você leva, né? E vou contar a pai sua história, mas foi... ele também teve um pouco de receio de subir nessa parte aí. Subiu, a gente ajudou ele. Só que de noite disse que sonhava em, tipo, ele caindo. Ficou traumatizado. Ficou em pânico. Mas depois ele foi forte, conseguiu descer, tudo tranquilo. Mas é uma coisa que realmente pega e tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque pensando realmente, não é uma coisa que, tipo... Na minha primeira experiência no Pico Paraná, eu não recomendo, mas foi minha segunda montanha ali, eu fiz num final de semana o Caratuva, no outro final de semana fui fazer o Pico Paraná, tipo, bem em seguida. Aí eu cheguei no cume e aquele medo, né? Agora, como vamos descer agora, né? Aí eu perguntei pra um amigo meu até hoje, o Bruno, perguntei, a gente se conheceu no dia lá no cume, eu perguntei, cara, você tem tanta experiência, como que faz pra descer agora? Tem algum segredo? Ele falou, olha, ninguém vai vir te buscar aqui, você não tem opção, você vai ter que descer, então nem fica pensando muito nisso. E eu peguei isso pra mim, assim, não pensar muito. Então, o segredo é não pensar. Você tem que pensar ali nos passos, tipo, tem que botar o pé aqui. Na hora que você tá no momento ali, mas não antes ficar trazendo esse medo. O meu problema era esse, porque quando eu subi, como eu vi o penhasco, já era de dia. E detalhe, quando eu subi, quando eu conquistei o Majestoso, acho que foi em 2021. Não sei se vocês vão lembrar, mas bem naquela época que eu conquistei, foi o dia que eles resgataram um menino que caiu de lá. Lembra? Um cara que ficou, acho que 6 dias. Sim.
perdido lá, foi exatamente no dia que eles resgataram. Então, já estavam procurando até na ida até o Pico Paraná. O grupo que tava comigo falou assim, esse cara já deve ter falecido, imagina, já faz 6 dias sem comidas. E eu só pensando, Senhor amado, o que eu estou fazendo aqui? Né? Realmente. E aí, quando eu subi, foi aquela tensão, obviamente, mas talvez se eu tivesse subido de noite, eu não tivesse visto, fosse mais tranquilo. Apesar de que eu tenho as perninhas curtinhas, né? E tinha um grampo que tava faltando, então eu tinha que dar um passo maior, na verdade, tiveram que me empurrar, me jogar mesmo. E era bem isso, Igor, porque eu ficava pensando, cara, como é que eu vou descer daqui? Isso. Nem subiu e tava pensando... Aí eu falei, não, gente, não vai ter como descer, eu não vou conseguir descer. O pessoal, não, Marília, sobe, só vai. E eu, não. E você tava de cargueira lá? Não tava, foi ataque. A minha sorte, se eu fosse de cargueira, também acho que eu não ia subir. A cargueira, ela desequilibra, bate um ventinho e você já fica meio... Exato. Tanto que quando você falou que você subiu, eu falei, gente, a Júlia é desse tamaninho, magrinha, piquititinha, com 15 quilos nas costas. Como que ela subiu aquela Foi montanha, um desafio, né? assim. E ela é boa de trilha. Tem perna, né? Tem que ter, senão não vai. Eu tenho uma teoria que é voz da minha cabeça também, mas, por exemplo, o Pico Paraná, como é uma trilha muito longa, na minha visão, realmente tem que, se for pra fazer um bate-volta, pegar um nascer, tem que fazer tudo à noite. Porque na volta, se você, por exemplo, como é uma trilha muito longa, se você voltar muito tarde, você vai acabar pegando a volta também um pouco à noite. Então, na minha visão, você fazendo tudo à noite e voltando de dia, quando você volta, vai ser tudo novidade. Então, você vai ver lugares que você passou e você não lembra, porque você passou à noite. Então, acaba sendo um caminho mais prazeroso na volta. Eu gosto muito de fazer trilha à noite, porque além de ser mais fresco, eu gosto também. Mais favorável de andar, tem essa questão de descobrir a trilha na volta, assim, é legal. Tanto que eu vou... E a surpresa do nascer, né? Tanto que eu vou falar assim, não lembro de ter passado por aqui. Não lembro de ter passado por aqui. Sim. Será que eu tô no caminho certo mesmo? Eu só começo a decorar a trilha, tipo, 2, 3 vezes que eu vou, depois, assim. Se eu vou uma vez só, não dá pra decorar. Não muitos decora. detalhes, né? Tipo, Não decora. Legal, então vocês são blogueiros, né? Postam tudo ali nas redes sociais. Sim. A gente pode estar acompanhando, então, vocês no Trip com Elas, né? Isso, e no Winter na Trip também. E você, Igor? Eu tenho o meu Instagram, Trips do Igor, e eu tenho um canal no YouTube também, que eu já desenvolvo o canal faz 1 ano e pouquinho, Além da Trip. Além da Trip. E lá você conta as tuas aventuras e também as tuas dicas que você tá iniciando agora no trio. Aí no canal mesmo eu posto conteúdos completos da aventura em si, né? Mostrando desde direita, esquerda, o que eu tô levando, o que eu não tô levando. Mas também faço alguns vídeos, por exemplo, de review de equipamento, coisas nesse sentido. E no Instagram eu tento postar também mais a minha rotina, dia a dia. Mas tento sempre alimentar os dois. Eu criei um canal no YouTube também, há pouco tempo. Uns videozinhos lá, mas é mais vlog, assim, falando das minhas experiências, que eu acho legal também. Daí é o Winter na Trip também. Winter na Trip. Legal. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Passou uma hora que eu quase nem vi. Eu também falei, meu Deus, será que eu vou falar tanto assim? Isso deu certo. Não, falou bastante. Eu espero que as experiências de vocês tenham inspirado as pessoas que estão acompanhando a gente até agora, né? Então fica aqui a nossa dica para vocês seguirem esse casal aqui. Trip com Elas e Além da Trilhas. Além da Trip. Além da Trip. Isso. E também peço para vocês estarem seguindo a gente aqui do Pode Vir Comigo. A gente está tanto no YouTube quanto no Instagram, no TikTok e também no Spotify. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente!